est mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém. Bom, irmão, vamos aqui dar continuidade sobre a predestinação. Chega desses homens enganarem vocês, esses homens da teologia, a igreja pentecostal da predestinação, o calvinista, chega. Vamos ler a Bíblia e confiar na palavra de Deus, a voz de Deus, que é a própria Bíblia. Irmãos, nesse vídeo do Tavares Armando, da Radical TV, irmão, este homem, como eu já falei, este homem, ele não está preocupado com a palavra de Deus. Eu quero que vocês vejam o próprio vídeo que ele publicou da predestinação, para que vocês tenham prova do que eu estou falando sobre ele. Como é que ele pode querer empurrar a língua hebraica para interromper a palavra de Deus, a Bíblia, da qual o apóstolo está falando? Isso é terrível, irmão, isso é terrível. Não sei o que, é porque houve alteração, né, alteração na Bíblia, e que no hebraico, no original, no texto original. Que original? Que original existe nessa terra? Não existe, irmão, original. Não existe aquela Bíblia que Moisés fez, original, não existe. O que existe é cópias. E a própria verdade de que você vai ler a Bíblia, vai ler uma Bíblia, é o Espírito Santo que vai lhe mostrar as palavras verdadeiras. E se você ler uma Bíblia falsa, o Espírito Santo vai lhe alertar, Irmão, é incrível, é muito terrível, O que esse Armando Tavares ensina ao povo, ele não tem conhecimento, não ensina nada do Evangelho. Só está preocupado, como eu já falei, é pelo povo, é pela comida, é pela bênção. E ainda quer interromper a Bíblia com coisas hebraicas, no texto hebraico original. Que loucura são essas? Este homem não dá ouvido à palavra de Deus. Isso é terrível, irmão. Tinha até pessoa que fez um comentário nele, dizendo assim, que Deus fez o inferno só para os anjos. Então essas pessoas que seguem Armando Tavares, esse falso irmão, o povo dele, parece que eu estou vendo que o povo que Armando Tavares está apacentando, esse povo acha que o inferno só foi feito para os anjos, sem compreender o que lê, Irmão, isso é de ficar indignado. É de ficar indignado ver esses homens se afastar da Bíblia para acreditar em pesquisa, em cabeça de... É triste, irmão, é triste, mas vamos para a verdade. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os anjos, e realmente isto é verdade. Preste bem atenção. Deus, ele fez o inferno para o anjo, o seu diabo, e jogou o diabo lá no inferno, embaixo da terra, no abismo, na terra. E na terra não havia, irmão, pecados. Adão e Eva não havia pecado ainda. Então o inferno só foi feito por diabo e seus anjos. Então não havia pecado na terra de Adão e Eva. Mas quando entrou o pecado, aí sim os pecadores serão lançados junto também no inferno. Então o inferno só foi feito por seus anjos, mas agora são feitos para os pecadores, para aqueles que foram culpados da morte do Filho de Deus. Deu para entender, irmão? Deu para entender? Então tem pastores que eu já ouvi, tem igreja que diz isso. O inferno foi feito só para os anjos. Irmão, se afaste desses discípulos do demônio. Se afaste deles, tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar. É de ficar indignado, irmãos. É de ficar indignado. Pessoas que não buscam a Bíblia,
e ficam falando heresia, ficam interrompendo os verdadeiros do Senhor. Mas que Deus tenha piedade. Deus tenha piedade de que quem convence é Deus. Quem traz de volta os que estão dormindo, os que estão, por outro lado, quem traz é Deus. O que Ele conhece que é dele, o que Ele predestinou, tá? Então vamos aqui, irmão, é só, vamos para Atos 2, e você vai entender a predestinação, tá? Atos 2, versículo 39, olha só o que diz. Atos 2, 39. Olha só o que diz, irmão. Pois para vós outro é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então tá aqui, irmão. Então vamos acabar de vez. Vamos acabar de vez com essa coisa de achar que você vai ser salvo porque faz caridade, porque é uma pessoa de boas atitudes, porque é uma pessoa que faz o bem às outras pessoas. Vamos acabar com isso. Vocês não serão salvos por boas obras de si mesmo, O próprio Jesus está dizendo aqui, o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é Deus quem chama aqueles que estão longe, que são os ímpios. Porque tem ímpios, irmão, que faz caridade, que ajuda o pobre, faz o bem. Tem ímpio que ama o próximo. Tem, mas é Deus que chama para a salvação. Não é pelas próprias obras de si mesmo, de fazer o bem às pessoas. Não. É Deus que chama para que pratique as obras dele, as obras de Deus, que é não pecar, não errar. Tá? Então vamos aqui, irmão, para mais. Então veja aqui, irmão, que é Deus que predestina a pessoa para a salvação. É Deus quem chama, tá? Então não fique achando aí que essas pessoas que estão aí fazendo caridade, fazendo bem às pessoas, eu vou ser salvo, eu estou esperando a vinda de Cristo, caia fora desses povos. Não é pela caridade, não é pelos seus próprios bens que você faz aos outros, não, irmão. Né? Então Deus chama nós para a sua obra que Ele deixou. Então nós conhecemos a Deus, confessamos a Deus, se batizamos, pregamos o Evangelho, vamos fazer o bem às pessoas, vamos fazer a caridade que é ajudar os pobres. Isso ao lado de Deus, obedecendo a obra de Deus. Então nós vamos obedecer o primeiro mandamento, que é o maior. Não esqueça do maior mandamento. E depois o segundo mandamento, que é amar o próximo, é ajudar o próximo, ao lado de Deus, praticando a obra de Deus. Mas as pessoas do mundo, os ímpios, os gentios, só querem praticar suas próprias boas obras, só querem praticar o segundo mandamento e esquecendo do segundo. E mas essas pessoas decidiram, irmão, seguir a morte. Elas não estão preocupadas com a Bíblia, com a palavra de Deus, não. Elas estão entendendo que é ensinado pela ciência, pelos pastores da teologia, outros aí, não sei o quê, vamos aproveitar enquanto ainda temos vida, vamos amar enquanto ainda temos vida, não sei o quê, e outros aí, morreu, acabou e não sei o quê, irmão, caia fora, porque você não sabe o que espera quando você morrer. A Bíblia é para quem crê, quem não crê vai estar condenado para o fogo eterno, tá? Então vamos aqui, olha só, irmão. Vamos para Atos, Romanos 9, 6. Sobre a predestinação. Romanos 9, 6, tá? Romanos 9, 6. Romanos 9, 6, olha só o que diz, irmão. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, tá? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Entendeu, irmão? Nem todos que são de Abraão são filhos de Abraão, são filhos de Deus. Não.
Porque tem pessoas aí do mundo, aí os arqueólogos, os teólogos, dizendo que todos são filhos de Abraão. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Nem todos é filhos de Abraão. Nem todos é filhos de Deus, tá? Então, como o fariseu estava dizendo, nosso pai é Abraão, né? Jesus ali debatendo com ele, discutindo com ele. Nós somos filhos, nosso pai é Abraão, não sei o que. Jesus diz, se realmente Abraão fosse seu pai, né? Se realmente vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez, que é obedecer a Deus, andar, ser justo, ser santo, ser perfeito. Então você veja o próprio Jesus falando, nem todos é filhos de Abraão e nem todos é filhos de Deus, tá? Então está aqui a prova, irmão. Então aqui, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, né? Então os que vieram da descendência de Abraão, nem todos é filhos de Abraão. Está aqui a prova. Fuja, irmão, fuja desses gananciosos que faz de vós comércio, que diz para você que todos é filhos de Abraão e caia fora em nome de Jesus, para que você não seja punido por pragas e doenças, por vocês apoiarem esses homens, essas doutrinas enganosas, tá? Então vem aqui, irmão. Em Isaac será chamada a sua descendência, tá? Em Isaac é chamada a descendência de Deus, não da descendência de Agar, não da descendência, o cachorro de novo, né? Em nome de Jesus, meu Pai, faz esse cachorro se calar, meu Pai. Então, irmão, a descendência vem de Agar, não é perdão, irmão. A descendência de Deus vem de Isaac e não de Agar. Os de Agar são filhos da perdição, tá? Então vem aqui, irmão. Os da carne, mas deve ser considerado como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Porque esse tempo virei a Sara. E Sara terá um filho. E não era, deixa eu ver aqui, viu, irmão? Isso aqui não. Isso aqui, irmão, é outra. Isso aqui é outra coisa. Não fala da predestinação, não, tá? Isso aqui é outra coisa. Não fala do. Vamos ver aqui, Romanos 9, 27. Deixa eu ver isso aqui. 27. Então tem aqui, mas essa outra parte aqui que vocês, é muito importante, olha só. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, tá? Então a igreja pode estar cheia, a multidão que diz ser de Deus aí pode ser grande, mas somente os verdadeiros cristãos é que serão salvos, os que pregam o verdadeiro evangelho. Só os remanescentes que pregam o que eu estou pregando, anunciando, alertando as pessoas, é que serão salvos. Os que não vão aceitar a marca da besta é que serão salvos, tá? Então não fica aí vendo essa grande multidão aí, igreja se enchendo, que você achar que essa igreja é verdadeira, tá? Porque essas são as igrejas do comércio. Então isso aqui não é, irmão, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar outra folha aqui. Deixa eu procurar aqui, irmão, a outra folha, né? Que tem mais coisa de Deus, tá? Então, irmão, vamos aqui acompanhar, olha só. É João 6, versículo 65. Olha só o que Jesus fala, tá? E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for
concedido, tá? Você está vendo aqui, irmão? Ninguém pode ir até Jesus. Ninguém pode ir até Jesus se pelo Pai não for concedido. Então é o Pai quem escolhe para predestinar para a salvação, tá? Então não fique pensando aí que Jesus morreu na cruz e está todo mundo salvo. Jesus morreu por todos e todo vai ser salvo. Me desculpe. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia. Jesus fala que é o Pai quem chama, tá? Então Jesus morreu na cruz, subiu ao céu e ele já deixou escrito: quem chama é o Pai, né? Então tá aqui, irmão. Aqui eu estou falando aqui, irmão, da predestinação, que é Deus quem predestina a pessoa para a salvação, tá? Então vamos aqui, irmão, para João 6:44. João 6:44. Vamos ver o que diz aqui, olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, tá aqui. Irmão, tá aqui a prova. Tá aqui a prova. Então Jesus disse que ninguém vai poder ir até Jesus se pelo Pai não for mandado. Então é o Pai quem escolhe. Então você veja aí que não é assim. Não é como essas igrejas de demônio pregam aí, não. Jesus morreu na cruz e para salvar todos e está todo mundo salvo. Que Jesus morreu na cruz e está todo mundo salvo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? São doutrinas de demônio. Jesus, irmão, quando ele morreu na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então quem perdoa é o Pai, aquele que ele escolhe para a salvação. Então a pessoa vai ser uma nova criatura, não vai mais andar pecando. Então é o Pai que escolhe para a salvação, é o Pai que perdoa. Então não existe isso: Jesus morreu na cruz por todos nós e tá tudo certo. Estou salvo, porque Jesus morreu na cruz, perdoou o meu pecado, está tudo certo, eu vou. E começa a andar no mundo, a fazer o que bem quiser. Que história é essa? Que conversa é essa dessas doutrinas de demônio? Não brinque, irmão. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque, porque a verdade está aqui. A verdade está sempre na casa de vocês. Vocês têm que examinar. Tem que examinar as Escrituras. Porque o que estão fazendo com a palavra de Deus, com o próprio Jesus aí fora, é muito terrível e é de ficar indignado. É de ficar indignado. Então está aqui. E você veja aqui que Jesus diz: e eu ressuscitarei nos últimos dias. Então Jesus está dizendo que é o Pai, aquele que o Pai me enviar. Então o Pai escolhe a pessoa e leva até Cristo para a graça. E aceitar a graça, não pense que é fácil assim, está tudo certo e... Não, irmão. Aceitar a graça significa você obedecer o que a graça fez na terra. Não pecar, não errar, combater um bom combate, defender a palavra. Irmão, é imitar a graça que é Jesus, é imitar. Por isso que a Bíblia diz: sede meus imitadores, imitadores de Cristo. Então não pense que aceitar a graça, você aceitar a graça e está tudo certo, sair nos desejos do mundo e pecar e errar e está tudo certo. Me desculpe, esse Jesus que vocês estão seguindo, eu não conheço. É um falso Jesus. É um Jesus morto da Igreja Católica, tá? Se desperte, irmão, se desperte, porque 2021 vocês verão coisas. Vocês verão as profecias de Deus ser cumpridas ainda na Terra. É apenas o começo do Apocalipse, esse coronavírus, o que aconteceu. É apenas o começo do Apocalipse, tá? Vamos aqui, irmão, para Jonas. Vamos aqui para Jonas. Eu acho que Jonas aqui achar assim é complicado, hein?
deixa eu ver aqui. Jonas 2, versículo 9, tá? Olha só. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Então vem aqui, irmão. O Senhor pertence a salvação. Somente a Deus, o Pai, pertence a salvação. É Deus quem escolhe a pessoa para levar até Cristo, até a graça. E quando Deus leva a pessoa até a graça, tem que obedecer o que a graça deixou para nós obedecer. Os mandamentos, né? A doutrina. A doutrina são mandamentos, são as leis, tá? Então tem que obedecer às obras da graça. A Bíblia diz que Deus deixou uma obra para nós praticar. E como podem esses pastores de Baal, da teologia, dizer que não precisa praticar a obra? Não é a obra que vai... Que história é essa? Irmão, esses homens vão levar vocês para o inferno, tá? Então não esqueça, Deus disse que Ele deixou uma obra para nós praticar. E eu vou trazer o tema sobre a obra. É incrível o que Deus manda nós praticar, as obras. É incrível. Porque se vocês esperarem da boca desses pastores da teologia, eles vão fazer vocês violarem para que vocês percam a salvação. É violar a lei de Deus, o mandamento. Ai, que ninguém será salvo pelas obras, não é a obra que vai... Que história é essa, irmão? Que história é essa? Que história é essa? Que doutrina de demônio são essas? É de ficar indignado. E eu não vou deixar que o diabo leve muitos para o inferno, não. Eu tenho que manifestar a verdade, da qual esses perversos pastores da teologia escondem de vocês, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Vamos para Atos 3. Vamos para Atos 3, né? Atos 3, versículo 22. Olha só o que diz, irmão. Atos 3, versículo 22. Olha só o que diz. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Eu acho que não é aqui não, irmão. Eu acabei ratando aqui o versículo que fala sobre a fé, né? Aqui eu acabei ratando. Deixa eu ver aqui, acabei ratando, tá? Então, irmão, tá aqui, tá? Toda a prova da predestinação. E o versículo maior, que é o checkmate, é o Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 8. Ali é o checkmate da prova da predestinação, que tem pessoas na terra que não serão salvos, que vão aceitar a marca da besta, tá? Dentro da igreja tem essas pessoas que não foram escritas no livro da vida, tem essas pessoas nas igrejas, tá? Então aqui, irmão, eu quero aqui mostrar para as pessoas que dizem que o inferno só foi feito para os anjos, porque essas mesmas pessoas não buscam a Bíblia e não acreditam na Bíblia. Olha só, irmão. Vou aqui dizer, olha só. Salmos 9, versículo 17. Vamos lá acompanhar. Salmos 9, versículo 17. Olha só. Salmo 9, versículo 17. Complicado aqui, hein?
Pronto, aqui, irmãos, Salmo 9. Salmo 9, versículo 17, tá? Olha só o que diz. Salmo 9, versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então tá aqui, irmão, tá aqui. Agora sim, o inferno é feito também para os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus, que estão fugindo da Bíblia, que não quer saber da Bíblia, serão lançados no inferno se não se acordarem. Então, eu não quero saber de pessoas, que mesmo assim vão ateimar e não querer aceitar esse versículo aqui, porque são carnais, são filhos da perdição. Aqueles que mesmo assim eles negam, porque a própria Bíblia diz, irmão, que mesmo eles vendo, eles não vão querer receber, não vão querer ver, eles vão contradizer. Esses são os filhos da carne, filhos da perdição, tá? Que estão perdidos, tá? Então tá aqui, irmão. Nós temos aqui também em Provérbios 27, versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, tá? Então, o inferno está cheio de pecadores, de perversos. Então tá aqui, irmão, a prova. Então temos aqui, irmão, também Então seja aqui, irmão, é Lucas 12, versículo 4. Depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Então me desculpa aqueles que disseram que o inferno só foi feito para os anjos. Me desculpe. Você é carnal. Se converta a Deus. Não venha com seu mimimi, com a sua astúcia diabólica, interromper a palavra de Deus, tá? Então tá aqui. Nós temos que temer a Deus, obedecer e praticar suas obras, porque Deus tem poder de matar tanto o corpo e o espírito e lançar no inferno com o corpo e tudo com sopro. Tem que temer a Deus. Então tá aqui, irmão. Pronto, irmãos, eu não tenho muito para falar sobre a predestinação, porque só o Apocalipse 13, versículo 18, é um checkmate, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e leva a sério, irmão. Leva a sério a Bíblia. A Bíblia não é escola de hebraico, escola de como Osiel Gomes, pastor da teologia, não. Esses pastores do comércio. Sigam a Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Niko
kuniacha kama yatima. Na kuomba usikie dua langu, na usiruhusu adui zangu wafurahie unyonge wangu.